O navio fantasma. Ricciotto Canudo. O grande navio britânico deixou São Francisco com uma carga de cadáveres e tomou o rumo da China, onde as leis religiosas do povo celeste querem que os seus filhos sejam sepultados. Entre estes 2.000 chineses, o navio tinha o fúnebre orgulho de transportar um príncipe de sangue e a jovem princesa, com a sua escolta, todos mortos num acidente de estrada de ferro. Mas, na segunda noite de viagem, o navio teve a sua máquina completamente destruída por uma desgraça bastante difícil de explicar. E esta desgraça foi ainda maior por terem os maquinistas e os foguistas sucumbido asfixiados. O navio não possuía velas e, sucedendo-se as tempestades sem cessar, o capitão, marinheiro tão perfeito, pela experiência da navegação, que parecia moldado na mesma matéria do seu navio, foi obrigado a entregar-se ao dispor das grandes correntes oceânicas. Os sinais de perigo ficaram sem resposta. O navio corria vertiginosamente. Com terror, viu a tripulação, num dia violentamente sacudido pelas tempestades e sombrio como a noite, que o navio se precipitava para o sul, onde se perderiam irremediavelmente. Pouco a pouco, o medo de cada tripulante começou a tocar as fronteiras do delírio. E, contudo, não era tão intenso este grande pânico que parecia encher todo o navio e fazê-lo estremecer cada vez mais, como o horror que principiava a desvairar todos os cérebros. Havia, a bordo, 2 milhares de mortos. Os marinheiros reconheceram nesta lúgubre companhia a causa da sua aflição e, então, desesperaram de todo. O próprio capitão, que conservara toda a sua firmeza por tanto tempo, começava a sofrer com aquela atmosfera mortal, que ia dominando todas as almas, e também a sua. E no horizonte nada aparecia, nenhum sinal de terra, nenhum raio de esperança, enquanto o navio, desamparado, fugia ao sul, através do cinzento tenebroso do mar e do céu. Os espíritos já se adiavam totalmente assolados pelas correntes do medo e das superstições. Estas cresciam e invadiam tudo, o tombadilho, os mastros, as cabines, como gigantescas aranhas invisíveis, cujo horroroso tormento cada qual sentia em si próprio. Em breve, o terror chegou ao auge e sacudiu todo o navio e amordaçou todas as almas. E foi quando um inconcebível acontecimento desnorteou o resto de razão que ainda se arrastava a bordo. A escolta dos príncipes chineses repelira violentamente, sem mesmo tocar-lhes, 2 marinheiros que se haviam aproximado da cabine em que fora respeitosamente encerrado o casal principesco. E a partir daquela noite, os chineses saíam dos esquifes amontoados em longas pilhas e iam velar os seus jovens senhores. O navio caminhava sempre para o sul, ao sabor dos ventos. Seria o polo medonho que esperava para o gelar, o coração daqueles marinheiros? Os mares para onde o navio flutuava agora eram absolutamente desconhecidos. Não se encontrava nenhum traço deles, nem nos mapas, nem na lembrança, nem nas suposições dos navegantes. Seria então a revelação de um novo mundo? O capitão, obedecendo à ordem secreta da tradição que levava em si, esqueceu o seu próprio sofrimento e começou a tomar nota das suas impressões e observações científicas. Contudo, a obsessão da presença dos chineses defuntos pesava de tal modo sobre o cérebro dos marinheiros, desamparados como o seu navio, que muitos deles não mais puderam libertar-se. Os delírios dos loucos serpenteavam através dos cérebros e levavam aqueles homens, autômatos frenéticos ou acabrunhados, a entrecruzar-se sem se reconhecerem mais, sem mais se verem. Cada um seguia agora as suas próprias visões, nascidas do comum tormento, como se a cada um enlaçassem espirais de serpentes, saindo juntas do ninho. Alguns definhavam lamentavelmente, abatidos pela inércia total, os olhos fixos no porão dos mortos. Os outros atiravam-se ao mar. Foi então que os mais lúcidos pensaram em desembaraçar o navio de toda aquela sinistra carga de chineses que transportava através do espaço. Mas tiveram medo de aliviar demais o navio, cada vez mais sacudido pelas águas. Guardaram os mortos como lastro. Guardaram-nos também por uma espécie de terror religioso.
no cérebro desnorteado do capitão e dos marinheiros, começou a tomar vulto a ideia de que os chineses mortos eram os verdadeiros senhores do navio. E todos começaram a adorar aqueles cadáveres que transportavam, já não sabiam mais para onde. Todas as manhãs e todas as noites iam adorá-los de joelhos, como se fossem santos. Chegavam a oferecer-lhes libações de vinho, e sempre longe da terra, e sempre o deserto líquido com as suas acalmias e os seus doidos saltos. Para seu consolo, os infelizes ainda tinham vinho a bordo. Podiam embriagar-se para nada mais saber, no meio do seu inerte desespero. Bêbados, entregavam-se ao seu estranho culto dos mortos, derramando pelo lutuoso porão muitas garrafas de precioso vinho. Depois, quando o melhor fluido se esgotou, começaram a derramar o vinho ordinário, que em breve também entrou a escassear. No dia em que se acabou completamente, um marinheiro, mais exaltado ou mais místico que os outros, abriu uma veia para saciar de sangue os pobres mortos que adoravam. Lançaram-no ao mar. Sacrificara a vida aos chineses desconhecidos, que o navio desamparado transportava quem sabe para onde. Finalmente, todos os tripulantes se comunicavam realmente com os singulares passageiros, tornando-se a presença destes últimos evidente, quase carnal. Os marinheiros passaram a vê-los, assentados à mesa, um morto ao lado de um vivo, no tombadilho, até na superfície líquida que cercava o navio. Morreram outros marinheiros. Os porões haviam sido abertos para que os sinistros passageiros pudessem exalar os seus suspiros ao céu estrelado e ao ar livre do oceano. Mas, depois de terríveis chuvaradas, os esquifes apodrecidos tinham infeccionado tão terrivelmente o ar que uma estranha e violentíssima epidemia matara 3/4 dos sobreviventes do desnorteado navio. Lançaram-nos também no mar e fecharam Piedosa, mas definitivamente os porões sobre os desconhecidos chineses que transportavam não sabiam para onde. Restavam assim 7 marinheiros a bordo, inclusive o capitão. Eram todos poderosamente entalhados numa carne granítica, e certamente, pensavam eles, a morte não podia senão abordá-los sem os agarrar nunca. E como a reserva de víveres estavam quase esgotadas, resolveram dividir em rações o que restava, com muita prudência, espaçando de 48 horas cada refeição, regada com água do mar. Então, sentiram-se os marinheiros dominados por um novo terror. A fome rudemente os torturava, e a água do mar alimentava-lhes mais a febre do que o corpo. O ódio contra os chineses que carregavam concentrou toda a sua capacidade de reação, e pouco a pouco tornou-se intolerável. Era o ódio que os povos primitivos manifestam contra os deuses e os santos quando estes não lhes acodem. E de tal modo argamassado de medo que nenhum deles ousou seguir o conselho pavoroso, uma noite dado pelo capitão, de lançar ao mar todos aqueles mortos, desembaraçando-se assim dos fantasmas que reinavam no navio. Por mais estranho que isto pareça, o tombadilho vivia agora cheio de chineses, que estendiam cordagens pelo navio e formavam outros empecilhos, nos quais tropeçavam e caíam os marinheiros. Também acontecia verem-se subitamente amarrados por mãos hábeis e cruéis, cujo contato absolutamente não sentiam. Essa era, evidentemente, a suprema decadência da brilhante tripulação, entregue agora ao inteiro dispor de um bando de fantasmas. Todos viam no centro do tombadilho o jovem casal de príncipes, sentados como sobre um trono. Os chineses comprimiam-se em torno do lindo casal. E o navio corria sempre, não se sabia para onde. As horas desciam sobre o tombadilho. A noite era fresca e pálida. A palidez da noite estendia-se sobre o navio, igual a dos chineses vestidos de branco, que se agitavam sem descanso. Em redor do navio, concentravam-se claridades sólidas, como as dos imensos icebergs que erram pelo mar. O capitão exclamou: "Essas massas brancas são multidões de mortos, que sobem de noite à superfície para saudar os vivos ou para maldizê-los." E acrescentou: "Não, são os gelos do polo. Precipitamo-nos sobre a muralha intransponível do polo." Ninguém respondeu.
Mas o terror do Polo avassalou-se dele com uma violência tão grande que, num supremo esforço, teve forças para erguer-se e precipitar-se no meio do tombadilho, junto ao trono dos príncipes. De repente, parou, como que ferido em pleno peito. E um longo grito de horror escapou-se-lhe dos lábios, tão violento que a garganta e a boca se lhe encheram de sangue. Não havia mais chineses no tombadilho. Todos tinham desaparecido. Os marinheiros permaneciam deitados, imóveis. O desgraçado comandante chamou-os, sacudiu-os. Mas subitamente inteiriçou-se, aterrado. Estavam todos mortos. Sentiu, no seu desespero desenfreado, a impressão do ruído que o gelo ia fazer contra o casco do navio. O ruído que os dedos fazem quebrando uma casca de ovo, não mais. E este ruído endoidecia-o, sempre a bater-lhe no ouvido, ensurdecia-o, arrancando-lhe gritos terríveis que lhe rasgavam a garganta e que ele não ouvia. O momento era definitivo. O horror das implacáveis montanhas de gelo estava ali, oprimindo-o. Então, bradou a todos os mortos uma ordem de manobra, a única que poderia salvá-lo. Morreria no seu posto, apesar de tudo, depois de haver feito, apesar de tudo, o último esforço que o dever milenar dos marinheiros exigia da sua honra. E depois de um tão violento esforço, caiu sobre o tombadilho. Alguns gritos na sua vizinhança fizeram-no abrir. Olá! 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 A tripulação da missão antártica francesa premia-se em torno do capitão desfalecido, que apertava convulsivamente numa das mãos o caderno das suas impressões registradas até o momento da destruição do navio. Perfeitamente, disse-lhe alguém. O capitão há de sair-se dessa, afinal. É muito fácil, depois de ter espatifado a sua casca de nós contra o nosso acampamento de inverno e escapado vivo. Mas que diabo de carne o capitão trazia para os nossos cães? Para uma dúzia de terras novas, mais de uma centena de cadáveres humanos? Está louco, capitão?